Vamos falar sobre o mercado de trabalho e iniciar com o portfólio digital. O portfólio é algo que contém os melhores trabalhos de uma empresa ou de um profissional. Nele é possível registrar experiências práticas, ou seja, apresentar às pessoas aquilo que foi feito por você, antes mesmo de realizar qualquer teste ou processo seletivo. É muito bom você esclarecer o que você faz, expressar isso com imagens, vídeos e você registrar isso. E o seu portfólio é isso, é o registro que você tem como cartão de visita, usando como referência por pessoas na área do design para apresentar suas criações e ilustrações. Você pode tomar como exemplo você registrar, documentar tudo aquilo que você faz e apresentar isso com imagens, slides, vídeos, e apresentando todo esse trabalho. A prática leva à evolução. Disponibilizar um portfólio em ordem de produção em sequência que irá despertar o interesse no olhar das pessoas. É muito bom você expor o seu trabalho, e é melhor ainda você organizar ele de uma forma de sequência. A gente sempre vai melhorar cada vez mais conforme vai fazendo um trabalho. Cada trabalho ele acaba sendo único, tanto como meio de experiência, como meio de evolução. E a cada trabalho que você faz, você desenvolve um pouco mais. E então é muito bom isso, você documentar isso, deixar muito bem claro. E até mesmo é uma ótima tática de não deixar as pessoas que estão olhando seu portfólio, por exemplo, uma empresa que está buscando um tipo de profissional, seja você ilustrador, designer, escultor, pintor. Então, conforme você vai passando, ele vai esfolheando, ou então passando algum slide, ou então assistindo algum vídeo seu que você criou, ele vai vendo ali a evolução do seu trabalho. Você coloca esse trabalho organizado por ordem de evolução. Claro que você não vai botar um trabalho mais recente como primeira exposição. O que eu estou dizendo é você colocar o seu trabalho mais recente como último, e o primeiro trabalho seria aí um trabalho mais antigo, um trabalho de alguns meses atrás, por exemplo. De exemplo, por aí eu coloco a Turma da Mônica. Você percebe que o desenho, ele gradativamente ele foi evoluindo com o tempo. O design da personagem, dos personagens, eles foi melhorando, foi desenvolvendo, foi trabalhando um pouco mais a curva, tornando tudo mais fluido, tornando a animação acaba sendo mais bem trabalhada. Desenhos Disney, até mesmo desenhos anime, você tem hoje a capa de revistas, mangá, é tudo bem diferente. Você já tem um design bem mais trabalhado, bem melhor, assim, ele é bem colorido. A cor também muda muita coisa, a apresentação, a forma, a perspectiva, até mesmo o corpo dos personagens muda muita coisa. Então você tem essa evolução gradativamente conforme vai evoluindo e vai experimentando. O portfólio também, ele não só serve como um cartão de visita
mas também ele tem como um mapa de suas experiências. E para essas experiências você tem os formatos que você pode representar o seu portfólio. Aqui eu tenho os formatos. Muitos desses outros formatos são plataformas online. E aqui temos alguns exemplos disso. Behance, eu já naveguei pela Behance, eu considero uma página muito boa para poder expor os trabalhos. O DeviantArt eu já tive conta, é muito fácil de mexer, é uma página intuitiva. Também temos aqui páginas que direto, até mesmo quando estamos usando ali o YouTube, você recebe propagandas falando dessas páginas. Uma delas ali é o Wix, é muito popular com questão de propaganda. Você tem ali também uma página bastante intuitiva para poder montar os seus trabalhos e desenvolver, e você tem exemplos. Praticamente a própria página ela te ensina a montar o seu portfólio e desenvolver todo o seu trabalho. E aqui muitos outros têm esse tipo de auxílio ao artista. Software e ferramentas. Não tem como falar de design, ilustração sem a gente chegar a esse ponto das ferramentas e o software. Hoje em dia é como se não pudesse fazer nada, porque ali 60, 70% do que um ilustrador faz chega a ser a digital. Então, ter essa interação com o software e saber manusear, usar as ferramentas para desenvolver o seu trabalho é algo muito importante. Temos aí InDesign. Esse é um software mais voltado para a criação de páginas, de revistas. Ele tem essa coisa, diagramação, ele tem essa organização de textos com imagens. Ele é bem fácil, tem uma interface fácil, intuitiva, que chega a ele é bem explicativo. Você tem todas as ferramentas bem na sua frente, então chega a ser fácil de entender o que é cada ícone exposto na guia de ferramentas. Outro também é o Illustrator. Esse já é mais voltado para o desenho vetorial. Ele trabalha muito com formas geométricas e também pode fazer outros níveis de desenho, mas o vetor ele tem como marca principal. Ele trabalha ali sobre essa questão de camadas e ele tem ferramentas muito fáceis de mexer, que acaba deixando qualquer desenho com um traço suave e bem desenvolvido. Na outra parte temos uma das ferramentas gratuitas disponibilizadas pelo Google, o Google Docs. Ali você tem uma gama de ferramenta e, além do mais, gratuita. Você tem ali muitas ferramentas que, para o profissional ali que precisa organizar, guardar arquivos, eu não vejo um documento melhor que esse. Além de ser gratuito, ele te ajuda a organizar tudo. Ele tem todas as pastas, toda a organização dele natural
da interface por pastas e tem os documentos em Excel, tem planilha, então você pode montar tudo e guardar tudo ali, fazer backup, upload e assim vai. Montando o seu portfólio. Separe seu portfólio por temas. Como eu disse um pedacinho anteriormente, você tem que organizar seu trabalho por temas. Claro que você, quando for apresentar o seu trabalho para alguma empresa ou alguém que está procurando o seu tipo de serviço, é muito importante também saber qual tipo de serviço o seu cliente está procurando. Bom, um exemplo disso, você pode chegar a uma empresa que desenha carros e você entregar um portfólio de monstros. Então isso não faz muito sentido. É muito bom você fazer experimentar outras atividades. Então separar tudo por temas. Tema de monstros, temas de carros, temas de árvores, e assim você segue. Use as redes sociais para divulgar o que você faz. Claro, você vai usar sim as redes sociais, não vai só postar, mas também você pode mostrar como você faz. As redes sociais, elas estão aí para te ajudar a impulsionar o seu trabalho, mostrar como você faz, qual é o processo. Então, para isso você tem um monte de chamativos que as próprias redes sociais têm, que são aí as hashtags. Use as hashtags do momento. Isso vai te ajudar às vezes mesmo pode até através da própria rede social, ela te segue porque gosta do seu tipo de desenho ou gosta do seu tipo de escultura, então ela vai te achar através desse tipo de hashtag. Hashtag desenho com pintura a óleo, desenho com pintura acrílica, hashtag isso, hashtag aquilo. Isso vai te ajudar a divulgar e a atrair o que as pessoas estão procurando. Criando um site para hospedar seu portfólio. Claro, sim, você tem a rede social, sim, mas também é muito importante que você tenha um site, um local que seja vinculado à sua rede social e possa atrair o tráfego de pessoas, aquele movimento para a sua página. Então tudo isso vai atrair e vai impulsionar tanto a sua rede social, mas também como a sua página. Isso vai te ajudar a conseguir mais clientes. Isso também deixa o seu trabalho com uma cara mais séria. Então tudo isso vai te ajudar a mostrar o que você faz e com certeza deixe claro o que você faz. Ali você tem sua rede social, você também não precisa colocar tudo que você faz na rede social. Você coloca na rede social chamativo e no site você coloca todo o conteúdo, ou então uma página onde você possa postar os vídeos, como o YouTube. O YouTube mostra um conteúdo um pouco maior, mas o seu site tem um conteúdo completo e exclusivo. Então você pode usar esse tipo de estratégia para atrair as pessoas para o seu site. Mostre bem o que e como você faz as coisas. É muito importante deixar tudo bem claro e como faz. E também é muito importante a inclusão de links para contato, sempre mais de uma forma para se comunicar.
Então é muito bom ter isso muito bem explícito, como as pessoas vão te contactar, como consigo falar com você, como alguém consegue comprar os seus serviços, como posso deixar um recado. Então é tudo muito bem esclarecido. Design instrucional. O design instrucional usa um grupo de técnicas diferenciadas que busca a compreensão e experiência pelo aluno ou usuário. O design ele está por trás do desenvolvimento de aulas, cursos e construção de material didático, incluindo qualquer outro objeto que possa facilitar o aprendizado humano. O design instrucional ele é o responsável por deixar tudo muito bem claro. Quando a gente fala assim que, como eu falei anteriormente, sobre a interface de um programa, foi um design instrucional que ele bolou aquele esquema dos ícones e a forma de organização daquele layout, daquela guia de ferramentas. Como você olha alguns botões do seu celular, do teclado, claro, aquela informação ali do botão de play, de volume, de stop, de avançar, tudo isso, claro que isso já foi absorvido por nós durante o tempo, a gente foi se adaptando a esse ícone, mas conforme isso já faz parte do nosso cotidiano, então acaba se tornando muito intuitivo. Então o design ele tem essa ideia de tornar tudo fácil, rápido e intuitivo. Os 4 propósitos básicos de um design instrucional: criar um projeto que seja didático, que funcione, que ensine seus objetivos pedagógicos. Deve funcionar no menor tempo possível. Deve agradar ao usuário ou aluno. Tem que ser de fácil acesso e de baixo custo. As vantagens do design instrucional, segundo Smith e Reagan: situar o foco do processo de ensino-aprendizagem no aluno, integrar o trabalho de designers instrucionais, designers gráficos, instrutores, gerentes e outros profissionais por meio de um processo de trabalho sistemático. Facilitar o desenvolvimento de soluções alternativas às práticas usuais de um determinado campo de ensino. Levar à convergência dos dispositivos, atividades e avaliações. O trabalho de um design instrucional consiste em responder a 3 grandes perguntas: onde vamos? O objetivo da instrução. Como chegaremos lá? As estratégias e as mídias instrucionais. Como saberemos quando chegamos lá? A avaliação. Ilustrador. Designers, fotógrafos, muralistas e outros tipos de artistas também são considerados ilustradores. O design e as artes visuais estão ligadas à ilustração. O ilustrador é o ponto-chave que conecta as ideias e as representa em estampas, logotipos, gravuras, ideias e conceitos, apenas utilizando a sua maior habilidade, que é criar com intenção. Seja como fixo em alguma agência ou como um ilustrador freelance, este profissional pode se desenvolver produzindo desde embalagens, novos produtos, personagens de comerciais ou games. Domine programas gráficos. É muito importante você ter essa interação com programas gráficos. Hoje em dia
essa questão para quem anima ou quem faz ilustração. Então é preciso ter essa questão da agilidade. É bem complicado essa aqui também, a questão de guardar papel. Então tudo hoje costuma ser bem digital. Então ter essa interação com programas gráficos é essencial. Estude sempre. Seja bom observador. Pratique a ilustração. Tenha um estilo pessoal. Essa questão do estilo pessoal também é o que vai definir o seu trabalho. É o que dá a aparência do seu conteúdo, do seu estilo. Eu tenho alguns exemplos aqui e esses exemplos, eles são personagens conhecidos. Tem o Goku, que é o personagem de Dragon Ball, e ele tá em outro estilo, feito por um outro artista, e você vê que é o personagem principal de Dragon Ball, mas você não reconhece porque está em outro estilo. Em outra cena temos uma imagem do desenho O Mundo de Gumball, e ele faz uma referência a Dragon Ball. Ele perde totalmente a característica do personagem Gumball e acaba assumindo a personagem do estilo do Dragon Ball. Você vê pela característica, os olhos, o cabelo, que não é o personagem, mas você sabe que faz a referência. Como mais abaixo você tem uma referência de personagens que você sabe que pertence ao universo dos Simpsons, mas você não os reconhece porque eles não são do universo dos Simpsons. O estilo é reconhecido como os Simpsons, mas os personagens não. E também tem uma outra brincadeira feita por outro artista, e ele faz a representação dos personagens dos Simpsons, que você reconhece todos eles, mas o estilo já não reconhece como sendo os Simpsons. Então tem essa brincadeira de ter o seu estilo. O seu estilo é o que faz os outros te reconhecer. Invista em marketing. O marketing, ele acaba sendo aí a alavanca para o seu trabalho aparecer e desenvolver. Então o marketing, junto com o seu trabalho, ele fará com que você seja reconhecido. Então você terá condições de conseguir alavancar o mercado de trabalho. Um ilustrador normalmente pode atuar em várias frentes. Então ele produz identidade de marcas, storyboard, conceitos, cenários, personagens, realiza pintura digital de imagens, ilustração vetorial, animação 2D, materiais para aulas de EAD, fotomontagem e muitas outras coisas, tendo como base sempre o desenho. Isso acaba pertencendo ao universo do ilustrador. O ilustrador, ele tem que saber um pouco de tudo. Ele precisa sim, mas a sua base sempre vai ser o desenho. Dominar principalmente softwares de ilustração, edição de imagens como Photoshop, Illustrator é muito importante. Além disso, também a pintura digital, ter noção avançada de luz e sombra, perspectiva, composição de cena, anatomia, ter flexibilidade de estilos e traços. Um perfil mais avançado já possui outra aparência como diferencial. É o conhecimento técnico em edição de vídeo, motion graphic, animação 2D, 3D, web design, experiência na área de portfólio, graduação ou curso equivalente na área de design, ilustração, desenho ou animação também ajudam bastante na hora de uma colocação profissional. Concept art é uma etapa de pré-produção nos projetos de games, filmes e animações. Um concept art é um profissional responsável pela criação de todo o conteúdo visual
de um projeto, cenário, personagem e objetos e muito mais. Concept art é a representação visual que conta uma história e transmite a aparência de cenários, personagens, objetos e acessórios, ou seja, esta é uma técnica que estabelece a visão inicial de um filme, game ou animação. Um concept art visualiza personagens, ambientes, objetos e muito mais por meio da narrativa. Esse artista geralmente recebe a tarefa de trabalhar a partir de referências anteriores ou visualizar cenas de um livro que serão transformados em cenários de filmes, jogos e até mesmo criar novos mundos e personagens a partir da sua própria imaginação. Concept art de personagens como Up, você percebe que tem a evolução. Claro que antes mesmo de você não saber como vai ser o personagem principal, você tem, claro que tem uma equipe ali para discutir e avaliar e procurar entender como vai ser. Eles vão trabalhando naquele projeto, eles recebem informações ali de como os responsáveis querem que o personagem se pareça. Eles vão trabalhando ali, mostrando como vão desenvolver, e tudo isso é passado e repassado até chegar a algum estilo que eles vão gostando, e tudo isso vai passando por votação. Eles não simplesmente vão fazer um desenho, esse aqui faço, não. Eles vão fazer vários e vários desenhos e até chegar ao personagem mais ou menos, não vou dizer que é o personagem, mas mais ou menos parecido, porque às vezes até mesmo quando chega a hora da modelagem ou criar o personagem, trazer ele para ali, para mais próximo da sua animação, da sua existência, acaba ocorrendo algumas mudanças de urgência, mas o mais próximo, quando vai chegando mais próximo do personagem, que aí sim que eles vão determinar quem vai ser quem. Neste tipo de arte conceitual, o desenvolvimento de um personagem é o centro do processo criativo. O artista terá que se basear nas descrições das narrativas físicas, psicológicas do personagem para transmitir um conceito que seja um encaixe perfeito à ideia pensada. Quando vai se desenvolvendo o personagem e já tem os atores responsáveis por quem fará a dublagem, quem vai incorporar o personagem. Então tem essa coisa também de trazer um pouco do físico, da aparência do personagem. Você tem o personagem Oscar com o ator Will Smith, e você percebe que tem uma certa semelhança, não só pela a interpretação, o intérprete que o Will Smith foi para o Oscar, mas a aparência facial, como ela é bem próxima, então como é aquele ator, então eles tentam trabalhar para transmitir um pouco mais dessa humanidade, tentar casar o personagem com o próprio ator, para que tudo se pareça muito mais fluido e mais presente, para trazer isso para o público. Em desenhos, isso já não é tão bem colocado com relação à questão da aparência. Um exemplo claro disso é esse anime, mas abaixo do Will Smith, e tem, como se trata de um anime, então a expressão de emoção e sentimentos é passada através dos olhos. Então a mudança, você percebe que você tem uma menina e ela tira a lente dos olhos. Então os olhos, eles passam essa questão dos sentimentos e como o personagem ele pode se comportar, um pouco
passa um pouco do psicológico do personagem, de como sua vida como você pode identificar esse personagem, se é uma pessoa fria ou uma pessoa muito alegre. Então você vê ali a diferença que ela tira a lente e um olho maior que o outro. O olho maior ele já passa uma identidade de uma pessoa um pouco mais extrovertida, uma pessoa mais alegre, e o olho menor ele já passa a um pouco mais de frieza, uma personalidade um pouco mais de frieza. Na fotografia mais ao lado você também tem como o artista que representa esse desenho, ele também trabalha a representação do seu desenho. Os sentimentos também são passados pela aparência do personagem. Você tem ali uma personagem sentada e aparentemente com o celular na mão. Você percebe que há arranhões na perna e sombras de provavelmente dos pais que estão brigando. Então tudo isso, você tem essa aparência, passa aquele sentimento que o personagem ele acaba desenvolvendo pela aparência do cenário, aonde ele se encontra. Tudo essa informação ajuda a compor a personalidade. Desenho de criaturas. Aprenda a criar monstro. No design de criaturas, o concept art irá desenvolver personagens não humanos, como dragões, monstros, alienígenas e outros. Ter esse outro lado onde você sair dessa área de conforto. Para mim, eu considero sair um pouco da área de conforto, criar monstros e alienígenas. Trata-se de um desafio e ajuda muito a você pegar referências. Aqui, como exemplo, tem uma fotografia de um martelo, e dali o artista ele consegue desenvolver esse martelo e criar um monstro com o design de um martelo. Se baseia em algo cotidiano e transforma para algo que você mal espera que fosse. Design de cenário. Todo mundo de fantasia precisa de ambientes cuidadosamente pensados para que os personagens possam explorar montanhas, terras selvagens ou ruas movimentadas de uma cidade. O objetivo do design de cenário tem a tarefa de projetar a aparência dessas áreas. O design de cenários, essa área, uma das áreas mais complexas que tem, o que tem muito que se pensar. O design ele tem que ter uma grande quantidade de referências, e tudo que é desenhado é muito minucioso, muito bem bolado, muito bem construído. O cenário é muito bem bolado, tudo tem uma certa explicação. Design de veículos. O design de veículos tem como principal objetivo criar veículos para diferentes contextos, ora com um design mais futurista, ora com design inspirado em carros de Fórmula 1. Estes veículos também podem ser naves espaciais futuristas, carruagens eletrônicas ou um simples carro de sorvete. Processo. Tudo começa com um resumo. O concept art irá escolher o máximo de informações como trama, protagonista, antagonista, habilidades, cenário, etc. Em seguida, ele irá trabalhar livremente, criando visuais com diferentes referências. Aliás, a maioria dos concept arts desenha digitalmente
à mão no Photoshop utilizando mesa digitalizadora, enquanto outros podem trabalhar com softwares 3D, ZBrush. Esta etapa provavelmente envolverá alguma pesquisa mais aprofundada, especialmente ao projetar elementos mais complexos como personagens ou elementos de arquitetura. Sendo assim, o processo de desenvolvimento para uma arte conceitual é bastante semelhante ao de um filme e jogos, por exemplo. Há requisitos diferentes, mas o ciclo do conceito feedback se aplica a ambos até que o projeto esteja concluído. Assim que esta primeira fase estiver concluída, o artista conceitual receberá um feedback presencial ou por escrito. Irá depender de como é seu ambiente de trabalho. Se você seguir esta profissão, prepare-se para ouvir sugestões de ajustes ou até mudança. Às vezes seu chefe poderá esboçar o que gostaria de ver em um determinado projeto. Sendo assim, o processo de desenvolvimento para uma arte conceitual é bastante semelhante ao de um filme ou jogo, por exemplo. Há requisitos diferentes, mas o ciclo conceitual feedback se aplica a ambos até o projeto seja concluído. Dicas: é interessante estudar a forma humana, animais, design arquitetônico, paleta de cores e sensações que transmitem, além como a luz e sombra podem afetar a aparência de uma cena. Também é importante entender a diferença entre as ferramentas de criação, Photoshop, ZBrush, por exemplo, mesmo se não usar todas elas. A profissão Concept Art exige o domínio de inúmeras habilidades, criação e conceituação de personagens, capacidade de propor soluções visuais para games e animações, além de ter sólido fundamento em desenho e domínio em projetos gráficos 2D e 3D.